Queridos irmãos, infelizmente por esse motivo da epidemia, então não é possível a gente estar juntos, mas gostaria de dizer que sinto saudade de cada um de vocês, mas infelizmente esse é o segundo domingo que vamos estar distantes uns dos outros, mas eu gostaria de trazer um pequeno desafio para cada um de vocês nesse dia, e espero que isso passe logo e a gente possa estar junto novamente. Abram suas Bíblias para o livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e nós vamos fazer uma meditação rápida nos versículos, vamos ler os versículos de 11 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 até o versículo 14. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos aqui Salomão terminando a construção do templo. Nós sabemos que essa construção levou 7 anos para ser terminada e mais 13 anos para concluir o templo, né, a construção do palácio. Então no total foram 20 anos, conforme o capítulo 8, versículo 1, narra isso. Então, agora aqui, Salomão, nesse capítulo 7, ele faz a inauguração ou a dedicação do templo a Deus. Porém, Deus diz a Salomão: não basta apenas ter uma casa para oração. Precisa observar as minhas ordenanças ou os meus requisitos, as minhas instruções, para que essas orações sejam feitas e chegue até mim e eu possa ouvir e atender cada uma delas. Então, hoje nós vamos ver aqui os requisitos necessários para que a nossa oração seja ouvida diante de Deus. Então, há requisitos para que a nossa oração chegue diante de Deus e Deus possa ouvir e atender as nossas orações. E no capítulo 7, no versículo 14, nós vamos destacar esses requisitos que Deus colocou para o povo de Israel. Nós sabemos que desde que o pecado entrou no mundo, né, pela desobediência de Adão e Eva, Deus estabeleceu requisitos para que essa comunhão ou esse relacionamento voltasse a ser estabelecido. E nós vimos em Levítico 26, dos versículos 3 até o versículo 13, também Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 14, Deus dando esses requisitos para o povo de Israel. Então, Deus, através da desobediência de Adão, houve a quebra da comunhão com Deus. Então, Deus colocou requisitos e com o passar dos anos, então, veio os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, de Jacó, veio a nação de Israel, que foi levada para o Egito como escravos. Lá, aquela nação cresceu. E Deus disse: eu quero que vocês saiam e vá para uma terra que eu vos prometi.
Então Deus promete a terra de Canaã para o povo de Israel, e ele então, através de Moisés, tira o povo de Israel e o conduz até a terra prometida. Moisés não entrou lá, mas ele conduziu o povo até a fronteira, onde o povo entrou depois. Mas antes disso, Deus então dá as leis para Moisés, para que Moisés colocasse diante do povo as normas como Deus iria responder às orações de acordo com as atitudes do povo. Então nós vamos ler alguns versículos aqui no livro de Levíticos, capítulo 26. Vamos ler os versículos 3, e aí eu vou mencionando alguns versículos. Todo esse capítulo fala da obediência, bênçãos para a obediência e castigo para a desobediência. Então, o versículo 3 diz assim: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas e a seu tempo, e a terra dará a sua messe e a árvore do campo o seu fruto. Versículo 6, estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante, farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Versículo 12, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Então, aqui Deus está falando, se vocês fizerem isso, obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, então essas bênçãos são para vocês. E depois ele repete essas mesmas orientações lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 14, porque quando ele deu essa lei em Levítico 26, a maioria daquelas pessoas morreram pelo deserto, e agora, próximo à entrada da terra prometida, então ele volta a repassar essas leis para o povo, aí por isso tem a repetição em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1 a 14. E depois vem o castigo, caso eles não obedecessem. Os versículos 14 em diante, e também Deuteronômio 28, de 18 a 68, vem agora os castigos da desobediência. Então o versículo 14 diz assim: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror e tísica e febre ardente, que fazem desaparecer os lustres dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, os quais vos aborrecerem, assenhorearão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Versículo 18. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 21. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais segundo os vossos pecados. E o versículo 25. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão
10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vos-lo entregarei por peso, comereis, porém, não vos fartareis. E o versículo 31, reduzirei as vossas cidades a deserto, e desolarei os vossos santuários, e não espiarei o vosso aroma agradável. Então, tudo isso são castigos que Deus mandaria caso a nação não obedecesse. E aí você pode dizer, mas pastor, tudo isso que está acontecendo hoje tem alguma relação com isso? Esses mandamentos, esses preceitos, essas orientações foi para o povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel. Sim, certo, nós não somos, mas podemos aplicar esses princípios para as nossas vidas hoje em dia. Por que será que muitas das nossas orações não têm chegado diante do trono de Deus? E por que será que Deus não tem respondido às nossas orações? Eu creio que os mandamentos e orientações para que as orações nossas cheguem diante de Deus estão também no Novo Testamento, tem regras. Nós não vamos passar por todos os versículos que fala sobre isso, mas tem requisitos para que as nossas orações possam chegar diante de Deus e Deus possa responder então as nossas orações. Mas vamos tomar como base esse versículo 14 e observar esses requisitos que Deus estabeleceu para o povo de Israel e também aplicar nas nossas vidas quando nós formos colocar as nossas petições diante de Deus. Sabemos que estamos passando por esse problema mundial. O mundo inteiro está sofrendo com essa epidemia. E o que podemos fazer com isso? O que nós, como salvos, qual é a nossa influência em tudo isso? Vamos ficar desesperados? Vamos ficar atemorizados? Ou vamos confiar em Deus e vamos colocar nossas petições diante dele e deixar que as coisas aconteçam? Nós sabemos que tudo está no controle de Deus. É Deus quem colocou isso sobre o mundo, não tem outra explicação, né? É Deus quem, alguns dizem, é Deus que permitiu, outros dizem, é Deus que decretou isso. Eu creio que é um decreto de Deus, por uma razão ou outra, Deus quis trazer isso para os nossos dias hoje. E qual é o propósito? Nós não sabemos. O que nós podemos fazer é seguir as orientações de 1 Crônicas 7,14, colocando as nossas petições diante de Deus e esperando que Ele responda às nossas orações como Ele deve, ou Ele acha, e Ele sabe como fazer. Então, vamos observar esses requisitos aí para que as nossas orações possam chegar diante de Deus. A primeira delas está aí no versículo 14, né? O primeiro requisito, humilhar-se diante de Deus. Quando nós vamos orar, nós temos que pensar nisso. Eu tenho que me humilhar diante de Deus, porque eu não tenho nenhuma autoridade para chegar diante de Deus, mas pelo fato de eu ter confiado a minha vida em Cristo Jesus, que foi a provisão dele para a propiciação pelo meu pecado, então eu tenho acesso livre a Deus. Mas isso não significa que eu possa chegar de qualquer maneira. Eu tenho que chegar com a maior humildade possível, porque eu não merecia nada de Deus, não mereço nada de Deus, e eu tenho que me humilhar diante dele, reconhecendo a sua autoridade, né? A humilhação é um reconhecimento de nossa incapacidade e total dependência em Deus. 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então, diante dessa situação, o que nós devemos fazer? Nos humilhar e chegar diante de Deus. Mas o que muitas vezes as pessoas estão fazendo? Se você liga a televisão ou veja
leia os jornais, você vai ver cada pessoa querendo dar uma explicação para tudo isso que está acontecendo, tentar achar uma solução, dar receitas, entre aspas, milagrosas para que você não seja contaminado e tudo mais. Ao invés de você chegar e se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sei o porquê que isso está acontecendo, eu não sei de nada, eu não sou nada, então eu estou me humilhando diante do Senhor para que o Senhor possa, reconhecendo a sua superioridade, a sua potência, então o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor acha que deve fazer. Então eu tenho que me humilhar diante de Deus. E como esperar que Deus ouça as nossas orações quando nós temos essa atitude ou esse espírito de exaltação ou esse espírito de querer achar solução, resposta para as coisas? Nós temos que nos humilhar diante de Deus e dizer: eu não sou ninguém e só o Senhor sabe de todas as coisas, então eu estou aqui me humilhando, pedindo ao Senhor que seja feita a tua perfeita vontade. Outro requisito que nós temos que observar, está aí no mesmo versículo 14, a segunda frase, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então essa era a primeira condição, orar, e orar a quem? Orar a Deus. Ele disse: se o meu povo, o povo de quem? De Deus. Então, se o meu povo se humilhar, orar, o que nós vemos aí no meio da sociedade, né? Cada pessoa tem um Deus para orar. Eu vou fazer a minha prece ao meu Deus, fulano, cicrano, beltrano e assim por diante. Mas nossa oração deve ser feita ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que criou os céus e a terra, ao Deus soberano, ao Deus supremo. Então, e orar quer dizer pedir a Deus com o reconhecimento da sua superioridade e que só Ele pode, na sua capacidade, realizar a vontade dEle e fazer ou não aquilo que nós estamos pedindo. Então, cabe a nós pedirmos a Deus, colocar o nosso desejo diante de Deus, mas sabendo que Ele é que vai responder conforme a sua vontade. Mas o que vemos hoje em dia é pessoas orando a tudo quanto é santo e estátuas de madeira, de pau e de pedra, e às vezes até só espírito mesmo, mas não orando ao Deus verdadeiro. Então isso entristece a Deus. Quando nós colocamos outros deuses no lugar de Deus, isso ele fica bravo com isso mesmo. Lá no livro de Êxodo capítulo 20, onde temos os mandamentos, que Deus, né, os 10 mandamentos, e ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Então, isso é algo que Deus não aceita, não gosta. Mas o que muitas vezes as pessoas fazem é orar a outros deuses, não realmente ao Deus verdadeiro. Então, nós temos que confiar e esperar no Deus que nos deu a vida e se é a vontade dele, ele também vai tirar. Então, temos que saber que ele está no controle de todas as coisas. Então, observando esses requisitos, então, orar, se humilhar, orar, e o terceiro requisito, buscar a Deus de todo o coração. Isso serve tanto para nós que somos salvos, quanto para as pessoas que também ainda não têm Jesus Cristo como seu Salvador. O primeiro requisito, né, que você tem que observar para que você possa fazer essa oração de 2 Crônicas 7,14, é quando você tem um relacionamento com Deus, é quando você tem Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo como o sacrifício perfeito pelos seus pecados. Então, você precisa chegar diante de Deus e buscá-lo de todo o coração, né? E esse buscar quer dizer colocar ele no lugar que ele deve e precisa estar, né? Procuramos soluções, muitas vezes, da nossa maneira,
resolver os nossos problemas da maneira como nós achamos que devemos, e quando a gente vê que não conseguimos, e aí o que a gente faz? A última opção é Deus. Então, já que eu não consigo resolver os meus problemas, já que ninguém consegue me ajudar a resolver os meus problemas, então eu vou buscar a Deus. Não, nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, né? Nós devemos colocar a Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, é colocando Deus em primeiro lugar. Mas, em geral, nós colocamos as outras coisas em primeiro lugar e Deus fica em última opção, né? E não é assim que Deus quer. Ele quer ter de nós o todo, Ele quer ter de nós a preeminência, Ele quer ter de nós todo o nosso ser. Então, nós devemos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar a quem? Buscar a Deus, não a qualquer outra pessoa, não a solução no biólogo, não a solução no cientista, não a solução no médico, não, buscar a Deus em primeiro lugar. Claro, depois com as orientações nós vamos seguir todas essas, isso aí, né? Se for preciso para ir ao médico, vamos, porque Deus deu a capacidade para ele, mas não colocá-lo em primeiro lugar. Primeiro nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, não solucionar os nossos problemas. Primeiro, nós temos que colocar Deus no lugar que Ele deve estar, né? no trono, em primeiro lugar das nossas vidas. E por último, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, é o primeiro, orar, é o segundo, me buscar, é o terceiro, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar as suas atitudes, deixar de ser o centro deixar de você ser o centro e colocar Deus realmente no centro, né? Isso significa uma mudança, no caso, se converter dos seus maus caminhos significa uma mudança de atitude, uma mudança de postura e uma mudança de direção. Não, da maneira que eu estou vivendo não está funcionando. Então eu tenho que mudar, eu tenho que mudar de atitude, mudar de direção e mudar de postura e colocar Deus no primeiro lugar da minha vida. Isso também serve para a pessoa que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador. Então, se converter dos seus maus caminhos, converter quer dizer mudar de direção. Está seguindo um Deus, está seguindo os seus prazeres, está seguindo as suas vontades e agora vai mudar e colocar Deus como prioridade na sua vida. Então, isso serve para nós como salvos, que muitas vezes reconhecemos Cristo como nosso Salvador, mas isso só que eu quero, não quero mais nada. Então o resto eu cuido da minha vida. Não, nós temos que fazer uma conversão genuína, uma mudança total das nossas vidas. E sempre colocar que Deus, Ele quer o nosso ser por completo. Então, vimos aqui, né, nesses requisitos aqui, que quando nós cumprimos isso, então Deus ouve realmente as nossas orações. Então não espere confiar em pessoas como muitos aí prometem, curas, milagres, profecias falsas e tudo. Cadê esses homens? Por que não resolvem esses problemas? Por que eles tinham os seus soluções para tudo, mas agora não estão? Você tem visto algum profeta aí dando solução para esse problema? Você tem ouvido esses homens aí que prometiam curar isso, aquilo outro, porque não cura? Então, as pessoas que estão com esse problema, porque realmente não tem poder para isso. Então, quem tem poder é realmente Deus. Ele é que pode fazer tudo isso acontecer e pode também
solucionar todos esses problemas que está acontecendo. Então, vamos lembrar disso. Vamos colocar Deus no primeiro lugar das nossas vidas. Eu sei que às vezes é assustador, quando nós assistimos o jornal, vemos as notícias, ficamos preocupados, e temos que ficar, porque temos que cuidar, temos que fazer a nossa parte, para que também a gente não seja imprudente e ser contaminado. Mas, caso isso aconteça, não se desespere, tem que colocar a confiança diante de Deus, né? Colocar esses requisitos em práticas e esperar as coisas acontecerem com toda a confiança possível. Se o meu povo, o povo de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus pode curar solucionar esse problema, né? Curar as pessoas que estão infectadas e, se for a vontade dele. Se não, então isso não vai acontecer. Mas nós temos que estar confiantes e sabendo que Deus ele está no controle de tudo. Agora, porque às vezes as nossas orações não têm sido respondidas. Eu oro, mas eu não vejo resposta nas minhas orações. Talvez porque nós estamos falhando aqui. Não estamos sendo humildes diante de Deus, não estamos orando a Deus que realmente pode solucionar os nossos problemas, não estamos buscando a Deus de todo o nosso coração e não estamos nos afastando dos nossos maus caminhos, queremos continuar fazendo o que bem entendemos, mas não é assim. Quando a gente faz isso, Deus não vai ouvir as nossas orações. Espero que isso seja um alento para você e que você possa meditar nessas palavras durante essa semana. E vamos enfrentar mais uma semana aí, vamos ver o que Deus tem para nós. Mas não esquecendo de colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas súplicas, e Deus vai responder conforme os requisitos que Ele colocou. Se a gente estiver realmente dentro desses requisitos, Deus vai responder as nossas orações. Às vezes, como nós queremos, e às vezes como nós não queremos, mas segundo a vontade dEle. Que Deus abençoe vocês, que tenham uma excelente semana e vamos tomar as precauções, vamos tomar os nossos cuidados, tá bom? Um grande abraço para todos e até que a gente possa nos encontrar novamente. Vamos orar encerrando nosso estudo desse dia. Querido Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de poder servir ao Senhor. Nos ajuda a manter a nossa confiança totalmente no Senhor. E que, ó Deus, o Senhor possa achar em nós um espírito de humildade e de dedicação a Ti para que as nossas orações possam ser respondidas. Como o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir lá dos céus e vai responder as nossas petições e vai trazer alento para os nossos corações. Agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém.